Chamando o senhor de satanista, né? Aí o outro de satanista, é maçom. Quer explicar essa história da maçonaria? Eu dei uma palestra para o grupo maçom em 2017. O maçom não tem nada de satanismo. Não, exatamente. Não tem nada de religião. É um grupo de pessoas que tem certas afinidades e se ajudam. Fala aí, pessoal. Eu sou o Thiago Lima. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Bolsonaro fala abertamente sobre maçonaria no podcast Inteligência Limitada apresentado pelo Vilela. Mas o que será que haveria por trás de tudo isso que boa parte das pessoas ainda não enxergou? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para que você possa aí pensar que eu estou defendendo o Lula. Nesse canal aqui tem muito mais vídeos falando a respeito do Lula do que sobre o próprio Bolsonaro, mas tem também sobre ele. Nós falamos aqui a verdade, doa a quem doer. A ideia desse canal é mostrar informações que possam abrir os seus olhos diante desse sistema. E tanto Lula quanto Bolsonaro estão com o sistema. Infelizmente, para muitas pessoas, essa é uma realidade que é difícil de aceitar e é por isso que nós analisaremos isso aqui nesse canal. Quando falamos de maçonaria, falamos sim a respeito de religiosidade. Nessa imagem que você está vendo, tem um maçom beijando uma Bíblia do Antigo Testamento. São rituais que eles fazem dentro das lojas maçônicas, em segredo, e é muito importante você saber isso, principalmente se atentar para o que eu disse, Antigo Testamento. Quando estamos falando de maçonaria, estamos falando sim a respeito de todas essas coisas. E eu tenho certeza que muitos aqui concordam que acima de todos os presidentes de todas as nações, inclusive de Lula e de Bolsonaro, está o Criador dos céus e da terra. Se estamos falando de religião, religação, religiosidade, estamos então falando a respeito do Criador dos céus e da terra. E um dos maiores mandamentos do próprio Criador para líderes, reis, presidentes, não importa, aqueles que governam e controlam a população, é a respeito da idolatria, não ter outros deuses diante dele. E se estamos falando de maçonaria ou de outras religiões, como o próprio Lula cultuando ali entidades dentro da Umbanda, nós estamos falando a respeito de tudo isso. Você tem noção do que está por vir sobre a nação brasileira, seja diante de Lula ou diante de Bolsonaro para o ano de 2023? Você tem essa noção? Você já começou a se preparar o seu, pois se depender dos líderes que temos atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, e os planos da agenda global, nós estamos perdidos. Prepare o seu próprio caminho e o da sua família, pois aqueles que ficarem de fora realmente sofrerão as consequências. Essa é uma das poucas vezes em que Bolsonaro fala a respeito da sua ligação com a própria maçonaria. E respondendo aquela pergunta que muitos fazem: qual é o mal de ser maçom? Qual é o mal de andar com pessoas assim? Bolsonaro é um presidente de todos, ele tem que estar em todos os lugares. Você viu por acaso Bolsonaro andando junto aí com pessoas do candomblé ou da Umbanda? Não, porque ele seria criticado pelos evangélicos. Mas por que ele está andando com maçons? Porque Bolsonaro estaria então em uma sociedade secreta, fechada. Vamos analisar tudo isso, sem mais enrolação. Essa reta final virou uma guerra santa agora, né? Parece que o público evangélico, o público católico, o público cristão, parece que é o grande... Estão também interessados, até porque os amigos do Lula da América do Sul e América Central... Mas tá uma guerra de narrativa. Chamando o senhor de satanista, né? Aí o outro de satanista, é maçom. Quer explicar essa história da maçonaria? Eu dei uma palestra para o grupo maçom em 2017. No ano de 2017, realmente, inclusive eu fiz um vídeo no ano de 2017 mostrando Bolsonaro dentro da maçonaria e dando realmente essa palestra para os maçons, na verdade dando satisfação para os maçons. Se você é obrigado a negociar, como vocês sabem, com quem é, também estou fora. Da mesma forma que no ano de 2017 ele esteve com Shannon K. O'Neill, ou seja, nos Estados Unidos, um ano antes das eleições, com a secretária da família Rockefeller, passando ali, junto com seus filhos, todos os seus planos de governo. Estaria nos Estados Unidos com a secretária de Dave Rockefeller, o cara que manda no petróleo do mundo, uma daquelas 13 famílias que são consideradas as que controlam e governam o mundo. Por que ele estaria abrindo seus planos de governo para essas famílias? Famílias que têm total envolvimento com a própria maçonaria. Até aí, se você não sabe dessas informações e não sabe qual é o mal da maçonaria, para você está tudo bem, não há problema nenhum, não é mesmo? Mas
existem muitas coisas que você precisa começar a entender a partir de agora. Vamos continuar aí. O maçom não tem nada de satanismo. Não, exatamente. Não tem nada de religião. É um grupo de pessoas que tem umas certas afinidades e se ajudam. O maçom não tem nada de satanista. A maçonaria não tem nada de religião. Será que é verdade? Porque você vê muitas fotos da maçonaria, se você pesquisar, você vai ver uma ligação muito grande com a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. Caso você não saiba, pelas histórias aí, existem duas possibilidades de criação da própria maçonaria. Uma, vinda por Nimrod. Nimrod foi o cara que construiu a Torre de Babel. Um cara que foi realmente o inimigo do próprio Criador, que iria totalmente contra os preceitos da criação, iria totalmente contra o próprio Deus. Ele tinha planos aí para construir uma única nação, com uma única linguagem, com uma única moeda vigente, com apenas um único líder, que no caso seria ele. E o Criador nunca mais iria poder aí castigar a humanidade com o próprio dilúvio, como foi o que aconteceu na época. Então ele construiu uma torre gigantesca, conhecida como a Torre de Babel, para consolidar os seus planos. Esses planos são exatamente iguais aos planos da própria elite mundial. Atualmente, o plano de uma nova ordem mundial, de fazer com que tenha apenas uma única linguagem no mundo, uma única moeda vigente, apenas um único líder global. Curiosamente, o próprio Lula falou recentemente a respeito de planos sobre um único líder global. Temas que estão no centro de nossas preocupações: a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável. Inclusive, um dos principais símbolos da maçonaria é o olho que tudo vê, o olho que está em cima da pirâmide, ou seja, representando o olho daquele único líder global. Pode ser considerado de uma forma religiosa também o próprio anticristo, o próprio antimessias. Na sequência da história, ou a outra possibilidade, é que Salomão haveria criado a própria maçonaria. A palavra maçom significa construtor, aonde Salomão, o filho de Davi nas Escrituras, estaria então dando seguimento ao plano do primeiro construtor da humanidade, que seria, no caso, o construtor da Torre de Babel, Nimrod, ou então iniciando realmente uma formalidade entre os construtores, iniciando ali a consolidação da maçonaria. Tanto é que os maçons, eles negam completamente a Cristo, o Filho do Criador. Evangélicos, protestantes, católicos, na minha humilde opinião, creem completamente em Cristo, creem que Cristo foi o Filho de Deus, foi o Filho do Criador, aquele que irá proporcionar a salvação, a vida eterna a todos nós. Eu, pelo menos, acredito nisso, mas os maçons não creem em Cristo. Eles negam completamente a existência de Cristo e veneram e idolatram o próprio Salomão dentro das suas lojas maçônicas. Here and look all over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in Masonry. E esse embate entre Cristo e os próprios maçons ocorreram e estão descritos na Bíblia. Se você não entendeu, eu vou mostrar para você com todas as palavras. O próprio Cristo, quando foi pego pelos guardas do templo, aquele templo que já foi reconstruído por Nimrod com base no templo de Salomão, perseguiram, planejaram, inclusive mataram o próprio Cristo. Aqueles que estavam envolvidos com o templo de pedra na época foram aqueles que conseguiram então planejar na sala do sumo sacerdote Caifás, onde se juntaram os mestres da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, o povo religioso local, aqueles que defendiam o templo de pedra, se reuniram dentro do próprio templo, na sala do sumo sacerdote, e as próprias escrituras dizem isso, você pode ler aí na tela, e planejaram como matar ao próprio Cristo. E conseguiram. Perseguiram os apóstolos, mataram muitos e conseguiram então matar ao próprio Cristo,
Quem foram esses? Esses foram os construtores, os maçons, aqueles envolvidos com o Templo de Pedra e seguindo os mesmos ritos. Eles negaram a Cristo e negam até hoje. Os maçons ou os construtores negaram a pedra angular. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E por que Cristo diz que o reino de Deus será tomado deles? Pois naquela época, eles dominaram o sistema religioso desde a época de Salomão. O sistema aonde eles faziam sacrifícios dos animais, aonde eles recolhiam os dízimos e as ofertas, estavam na mão dos construtores dos templos de pedra. E estão até hoje. Envolvimentos com líderes religiosos como Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, entre outros que têm ligações completas com a maçonaria, como R.R. Soares, e que estão todos cercados dos políticos atuais, fazem parte dessa instituição. E é por isso que Bolsonaro, como presidente da República, está envolvido com eles, pois eles é quem controlam e governam o mundo. Eu vou continuar mais um pouquinho e vou colocar aí um vídeo para que você possa entender. É um grupo de pessoas que tem umas certas afinidades e se ajudam. Mas por que pegou tanto isso? Não, mas o pessoal gosta de criticar. O maçom é um grupo fechado. Tá? O maçom é um grupo fechado de pessoas que se ajudam. Qual então o interesse de um presidente em se comunicar com um grupo fechado, seleto, pequeno? O presidente não quer que algo se expanda, ele não quer se comunicar com muitas pessoas? Pois os maçons utilizam a tática de Albert Pike, um dos maiores maçons do mundo, que diz e aconselha que juntem a maior quantidade de dinheiro possível para que eles tenham poder e utilizem a religião para fazer as pessoas de massa de manobra. Ou seja, dentro da maçonaria, eles colocam seus líderes em todos os lugares e conseguem, por esses líderes religiosos, fazer a população de massa de manobra, que é realmente o que está acontecendo atualmente. Fazer com que eles consigam ali grande quantidade de votos, por exemplo, para que eles possam conquistar a massa ou dividir a população, independente do que aconteça. Você acha que eu estou mentindo? Esse é um dos vídeos que foram vazados dentro de uma loja maçônica por um dos 110 maçons ilustres. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Com o que a maçonaria... Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria, para o mundo profano melhorar. Que inclusive o próprio Silas Malafaia, que tanto defende Bolsonaro, e o próprio Edir Macedo, tem seus nomes nessa lista dos 110 maçons ilustres, que já foram divulgadas aí por lojas maçônicas, e que realmente isso foi algo que deu muita polêmica. Vamos continuar mais um pouquinho aí. Eu tenho um colega maçom, tá, sem problema nenhum. Mas por que o senhor Agora acha... os caras vão pro lado que são satanistas. Mentira. Mentira. Para tentar desgastar perante outro público. Mas por que então falam que são satanistas? Em primeiro lugar, eu, na minha humilde opinião, mais uma vez, não vejo como um cara que se diz religioso, evangélico, protestante ou católico tenha ligação ou amizade com um grupo secreto que fazem coisas que ninguém sabe lá dentro e que não adoram a Cristo, possam estar aí com o mesmo tipo de pensamento. Uns negam a Cristo, os construtores negaram a pedra angular e outros acreditam. Como podem estar juntos nessa? Como podem se ajudar?
É óbvio que existe uma grande enganação, estão enganando as pessoas diante de tudo isso. Minha intenção é fazer com que você abra os seus olhos. Como pode eles estarem juntos nessa? Fica muito óbvio. Mas por que dizem então que são satanistas? Porque já tivemos informações de maçons de alto grau que, quando chegaram ali no grau 29 e tiveram que fazer uma escolha realmente pesada, decidiram sair e colocaram suas vidas em risco, contando algumas verdades para nós, como principalmente a adoração de Baphomet. El rito de iniciación en el grado 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental, es una de las representaciones más clásicas. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino. En el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, o una criatura positiva. Y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo, para elegir finalmente la luz de Baphomet. Baphomet é representado pelo número 9 e o número 11. E eu vou colocar um vídeo para que isso fique muito bem esclarecido dentro da sua mente agora. E diante de todos esses ensinamentos, o conjunto de números mais importantes para eles é o número 9 e o 11, um junto do outro, pois se colocam antes e depois do Criador. Deus, pelas próprias Escrituras, se coloca como o início e o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o término. Trazendo isso para números, temos então o número 1 e o número 0, juntando os dois, encontramos então o número 10. O número 9 vem antes do 10 e o 11 vem depois. Assim, esses homens, descendentes de Nimrod, querendo ser superiores ao Criador, passaram a prestar seus rituais, enfim, nessa data, 11 de setembro, pois no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, o mês vem antes do dia, formando, enfim, o número 911. Nas escrituras sagradas no livro de Apocalipse, no capítulo 9, e exatamente no versículo 11, temos relatada a chegada de Abaddon, o deus do abismo, que pode ser visto como o próprio Baphomet em instituições como a própria maçonaria. O grande bode, cheio de simbolismos, apontando para cima, para baixo, um ser andrógeno, metade homem, metade mulher, com cabeça de bode, enfim, que é adorado então pelos maçons, que são praticamente os líderes da própria elite mundial. Coincidentemente, alguns anos atrás, o próprio Malafaia, em seu programa de televisão, estava fazendo apologia ao número 911. Você acha que isso é mera coincidência? Números are important to God. São importantes para Deus. If you remember the number 9, você se lembra do número 9? It means nothing wanting. Nada faltando. This is the year 2011. Este é o ano de 2011. 11 is above. Está acima 9 and 10. De 9 e 10. Eu preparei um envelope, eu queria que todos tivessem. But to sow 911 reais. Para semear 911 reais. For your family. Para a tua família. For your restoration. Para a tua restauração. For the fulfillment. Para o cumprimento. Of everything that God has promised is going to come to pass in this cycle. De tudo que Deus tem prometido que vai acontecer neste ser. Here is my 911. E aqui está o meu 911. Real. 911 reais. Eu vou semear. As the prophet said. Como o profeta disse. Eu vou semear. So that my loved ones might be set para que os meus amados sejam libertos. Não negocie com Deus. Don't hesitate. Não hesite. Hesitation is a sin. A hesitação é como um pecado. No hesitation. Não hesite. Não é possível que o Espírito Santo não fale com você. Não é possível que o Espírito Santo testifique com você. E você prefere ouvir aquilo que Deus não fala. E a minha pergunta final para você é:
Você conseguiu entender qual é o mal de estar junto com maçons ou um presidente da República que se diz religioso, protestante, católico, estar em harmonia com pessoas que têm esse tipo de doutrina, que têm esse tipo de pensamento? Conseguiu entender? Mesmo que ele não seja um maçom, mas tem envolvimento, está junto. Conseguiu captar a mensagem? Qual é o mal de ser maçom? Assim como Marco Feliciano perguntou há um tempo atrás. A maçonaria é uma sociedade de homens de negócio, homens de bem, ajudam na convivência da sociedade. A maçonaria trabalha com filantropia. Então eu vejo a maçonaria como uma sociedade secreta de homens da sociedade, de homens de bem, de pessoas influentes. Qual é o grande mal, assim como ele mesmo e Bolsonaro já afirmaram estarem juntos e misturados? E que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturados. Valeu, Brasil. Obrigado. Brasil sempre. Obrigado. O grande mal é que se você acredita em Cristo e se você segue ao Criador sem idolatria, nós não podemos estar junto com esse tipo de gente e nem aceitar que essas práticas ocorram. A população brasileira irá pagar o preço da idolatria, seja por conta de Lula ou seja por conta de Bolsonaro. De um lado, estão adorando claramente Bafomé, estão adorando os ensinamentos de Salomão, com envolvimento na Goétia, onde em seu testamento, o Testamento de Salomão, e em vários outros livros, como as Clavículas de Salomão, ele afirma que na construção do primeiro templo teve auxílio de 72 demônios. E ensina, pela Goétia, um ensinamento criado por ele, ele mostra os símbolos de invocação que utilizou para conseguir, então, invocar esses demônios, conseguir sabedoria e conseguir riqueza. Provavelmente existe muita informação que você não sabia a respeito de tudo isso. Provavelmente existe muita informação que as próprias denominações religiosas envolvidas com a maçonaria esconderam de você e que é necessário para que você abra os seus olhos. Eu espero que tenha ficado muito claro todas essas informações. Esse vídeo ficou um pouco mais longo que o normal, mas realmente eu faço porque as pessoas não enxergam, não estudam e muitas não querem ouvir, pois a verdade, principalmente quando tem pessoas as quais elas idolatram, elas fecham os olhos para não ouvir. Mas a mensagem final é, de ambos os lados, esquerda e direita, Lula ou Bolsonaro, o que for colocado na cadeira presidencial realmente trará idolatria à nossa nação e o preço da idolatria, passado pelo próprio Criador, é pago com sangue. Então, prepare-se, abra seus olhos, estude cada vez mais e passe esse vídeo aqui para frente para que mais pessoas possam saber do que nós estamos falando, para que mais pessoas possam ter as escamas dos seus olhos tiradas perante todo esse sistema podre que nós vivemos. Eu não sei quanto tempo esse vídeo aqui vai ficar no ar, mas a minha parte eu tenho certeza que eu fiz. Abra os olhos. Se você for novo aqui nesse canal e quer mais informações como essa, então inscreva-se, ative o sininho, ative as notificações, pois nos próximos dias eu trarei muito mais informação que irão aí literalmente explodir a sua mente de conhecimento. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.